Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Caminhos Eficientes. Será que autista na igreja pode? É isso que a gente vai ver com o reverendo Arival nessa palestra super incrível. Vamos lá? Alô você que está presente aqui, você que está nos assistindo. É um privilégio muito grande participar desse encontro aqui hoje à tarde. Esse movimento aqui da nossa igreja, de incluir não somente as crianças autistas, mas também os pais, uma parceria abençoadora, né? E o tema que você me deu, né? Por que a igreja tem que acolher a criança autista, né? Eu já preguei recentemente um sermão aqui, falando justamente das pessoas que nascem com a deficiência, como aquele cego de nascença, e as pessoas queriam fazer teologia de sofrimento com eles, de julgamento, né? Os discípulos perguntaram: quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus, ao invés de ficar procurando culpados, Jesus diz: não, pelo contrário, ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste nele. Então Deus é que faz a criança nascer, Deus é que faz o autista, o cego, o surdo. Quando nós nascemos com a deficiência, isso aí está dentro do plano de Deus para a nossa vida. Mas o mais confortador que nós temos é que, ao partirmos da eternidade para a eternidade, quando Jesus Cristo voltar, todos nós teremos saúde perfeita, né? Corpo perfeito. E eu quero deixar aqui uma meditação para você, pai, para você, professor da Igreja Presidente de Pinheiros, para vocês que estão envolvidas neste projeto. Jesus diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que eles impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Aqui nós temos três grupos bem distintos nessa narrativa. O primeiro grupo é o grupo daqueles que levam as crianças para Jesus, né? E dentro da nossa teologia reformada, nós aprendemos que nós, os pais, somos os primeiros professores dos nossos filhos. E a fé se aprende em casa. Então faz parte da missão do pai e da mãe levar os seus filhos até Jesus, para que Jesus possa abençoá-las. Então, esse é um ponto que eu acho fantástico aqui, porque as crianças, e aqui a palavra criança, são crianças de colo, que elas não iam espontaneamente a Jesus, elas foram levadas pelos pais. E é muito prazeroso a gente descobrir isso, né? Que a Bíblia revela que nós, principalmente uma criança autista, ela não vai a Jesus sozinha. Então nós vamos trazê-las para a igreja, né? Para que elas aprendam de Jesus, para que elas conheçam a Jesus, para que elas tenham uma experiência com Jesus, né? Para que elas sejam abençoadas por Jesus. Então esse é o primeiro grupo que eu vejo aqui. O segundo grupo, que está representado aqui pelos discípulos, são aqueles que ficam criando embaraços para que as crianças cheguem até Jesus. As crianças, elas vão a Jesus do jeito delas. São barulhentas, vêm de uma forma assim, e principalmente a criança autista, né? Ela vem do jeitão dela. E a gente tem que compreender que elas são assim, né? Que Deus as fez assim. Então a gente tem que olhar, não criar dificuldades, né? O que eu acho interessante é que os discípulos aqui repreendiam aquelas pessoas que estavam... Esse verbo repreender aqui é criar obstáculos mesmo. Não traga mais essas crianças, Jesus não quer. Então
Isso aqui é uma teologia de afastar as crianças de Jesus. E Jesus aqui, então, vai dar um pito nos discípulos, né? Mas o que eu acho interessante desse texto, tem aqueles que levam as crianças para Jesus, tem aqueles que dificultam e querem criar embaraços, e eu acho que esse não é o propósito do nosso ministério, né? O GEPANDA está aí, é para a gente trazer os nossos filhos. Faz barulho, faz, não tem problema nenhum. É melhor fazer barulho aqui, né? Eu me lembro daquela cena na última cantata, né? Que uma criança ficou aqui participando do coral e os professores agarrados com ela e as ali cantando, se balançando. É isso mesmo, certo? A igreja não pode criar embaraços para as crianças. Nós estamos com um projeto para o ano que vem. Nós tivemos a reunião hoje de dobrar de 300 para 600 crianças. E quanto mais criança autista vier para cá, mais nós vamos abraçar essas crianças. Pode trazer pai, pode trazer mãe. Tá certo? Pode trazer. Mas aqui tem uma coisa que eu acho fantástica aqui, em terceiro lugar, o terceiro grupo, são aquelas que abençoam as crianças, que oram e que abençoam. E esse grupo está representado aqui na figura de Jesus, né? Jesus impôs as mãos sobre as crianças, Jesus orou pelas crianças. E esse era o desejo dos pais, para que eles impusessem as mãos e orassem, né? E é muito consolador isso, né? Eu acredito que quando uma criança autista vem aqui com todas as suas limitações, e a gente ora por elas, e elas participam das aulas, e elas cantam, elas estão sendo abençoadas, certo? E você, pai, também está sendo abençoado, né? Na sua luta, porque quando uma criança autista nasce, uma família, né, todo mundo se envolve com esse processo. E é uma luta árdua. E precisa, você que é pai de autista, você precisa de encorajamento, de consolo, né? Saber que seu filho não é uma maldição, é uma bênção. Saber que Jesus ama. E eu acho fantástico aqui, porque Jesus dá um encorajamento aqui. Jesus diz assim: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Esse texto aqui, ele não está dizendo que as crianças, elas não são pecadoras. Elas nascem com a semente do pecado. Não são perfeitas. Quando Jesus diz aqui, ele está dizendo que uma criança, quando ela vem a ele, vem espontaneamente, vem de coração. E Jesus chega e pega uma criança e diz assim: se vocês não se tornarem como criança, vocês não entrarão no reino dos céus. Então, eu quero deixar uma palavra de encorajamento para vocês pais, e dizer que a igreja de Pinheiros quer trazer todas as crianças para Jesus. Tá certo? E as crianças autistas, elas podem vir, os pais, e se vocês têm uma jornada complicada aqui, o galardão de vocês também será maior. Se existe rigor em punição, também existem os galardões. E um dia, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então a morte já foi vencida, a dor já foi vencida, o choro já foi vencido, o luto já foi vencido. E aguenta a mão aí, porque o que é a nossa vida diante da eternidade? Tá certo? Daqui mais 20 anos, eu acho que nós não estamos mais aqui não, viu? 30 anos, hein? E aí nós vamos viver eternamente.
E aquela criança que é autista e que foi a Jesus, ela vai ser perfeita no céu eternamente. Eternamente. Tá bom? Então eu quero dizer que se nós queremos parecer com Jesus, e é tão bonito isso aqui, porque na tradição judaica, uma criança só vai para a sinagoga a partir dos 12 anos. 12 anos. E Jesus está dizendo assim: deixai vir a mim os pequeninos, as crianças de colo. Né? De colo. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos ajude a levar a carga uns dos outros com carinho, com amor, com paciência. Tá bom? Deus abençoe. Amém. A IPP fez uma diferença muito grande na nossa vida, né? na minha família, mas eu acho que a maioria de vocês já conhecem um pouquinho da minha história, né? Eu sempre falo sobre isso, mas hoje eu queria ouvir um pouquinho da Lu e da Regiane, da Luciana e da Regiane, da importância, né, do acolhimento que elas tiveram aqui na IPP, da importância delas poderem frequentar uma igreja que aceita, né, os seus filhos, no caso da Lu, a filha. Então, o que isso trouxe, né, para a vida de vocês? Eu queria que a Lu falasse um pouquinho sobre isso. Gente, é Luciana, é que eu sou íntima, então eu chamo de Lu. Ana, tá funcionando? Ana, boa tarde. Obrigada pelo convite. A IPP, ela foi fundamental para minha família, no acolhimento da Olívia, justamente por acolhê-la, porque eu acredito que se não houvesse esse acolhimento, nem crente nós seríamos. Quando nós começamos a vir e frequentar os cultos aqui da igreja, nós não éramos convertidos ainda. E a questão da Olívia era uma questão muito importante, porque se a gente não tem onde deixar a criança, a gente também não vem para a igreja. E eu fiquei sabendo aqui da igreja por uma amiga, né, que eu trabalhava e que é daqui. E quando eu pesquisei na internet mais sobre a igreja, eu conheci o Gepanda. E isso foi um diferencial muito grande. A Olívia, ela vem sendo acolhida aqui na igreja desde antes de nós sermos membros. Na verdade, acredito que seja desde antes de nós sermos efetivamente crentes. Nós começamos a frequentar aqui no final de 2019, meados de 2019, e fomos batizados o ano passado. E se não fosse a IPP e esse acolhimento do Olívia, isso certamente não seria possível. Que maravilha, né? É muito bom saber que esse trabalho de acolhimento, ele chega também para as famílias que não são evangélicas, né, pastor Arival? É um trabalho missionário. São famílias que estão carentes, que estão doentes, e que precisam disso, né? Então, eu acho que é um trabalho extremamente importante, e eu louvo a Deus pela vida do reverendo Arival. Eu lembro que um dia ele falou para mim que os nossos filhos vieram para manifestar a glória de Deus. E essa palavra fez toda a diferença para mim. E eu lembro que, em uma conversa que nós tivemos, que eu fui falar com ele, eu fui pedir para ele orientação, porque eu tinha recebido um vídeo de um pastor falando que o caso do meu filho era um caso de demônios, né? Não era um caso de doença neurológica. E eu queria confrontar este pastor, né? E o reverendo Arival olhou para mim e disse que, ao invés de eu gastar o meu tempo confrontando, que eu usasse o meu tempo amando e acolhendo essas famílias. E isso fez toda a diferença na minha vida. Então, eu não sei se o reverendo Arival tem noção da importância dele, da importância desse acolhimento que ele traz para as nossas vidas, né? Da gente se sentir
parte de uma família. Isso faz toda a diferença. E eu queria que a Rejane falasse um pouquinho, né? A Rejane já é mãe de um adolescente, né? Um adulto já, que é o Pedro Paulo. Então, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre tudo isso. E aqui a gente tem o Enzo, tá vendo? Essa é a nossa rotina. Meu nome é Rejane Carlotto, eu sou mãe do Pedro, que hoje está com 19 anos, e o diagnóstico do Pedro veio quando ele estava perto de fazer 5 anos, 4 anos e meio. Não se falava muito em autismo, e, claro, é desesperador, né? Eu passei por um dos especialistas muito bom aqui no Brasil, a gente pode dizer em questão de Brasil, porque eu tinha curiosidade de saber o que acontecia na vida daquela criança. Eu, na igreja onde eu congregava, passei por esse processo que o pastor acabou de dizer aqui, de você se perguntar por que o seu filho nasceu assim. Porque todas as pessoas olham e dizem, por que o filho da Rejane nasceu assim? Sendo ela uma serva de Deus, sendo ela uma mulher de oração, o filho dela nasceu desta forma. E você começa a se questionar, vem uma angústia no seu coração, vem um desespero, porque muitas vezes as pessoas dizem, nossa, mas como os discípulos perguntaram para Jesus, quem errou? O que aconteceu aí? Por que esse filho nasceu assim? Eu era uma mãe estéril que não gerava nada, não gerava ninguém. Eu fiquei 6 anos para ser mãe do Pedro, toda uma igreja orava, e quando o Pedro nasceu, não houve nenhum questionamento de que o Pedro não poderia ser nada além do que uma criança perfeita. Era fruto de oração. Então, naquele momento, houve um desespero no meu coração, mais para uma resposta do que para... Existiam muitos questionamentos no meu coração. E o que as pessoas diziam à minha volta, as vozes, os ruídos, incomodam profundamente o coração de uma mãe, de um pai, que tem um filho autista. Então, naquele momento, foi um ano de muitos questionamentos. Por isso eu estive diante de um especialista, pagando até o que eu não tinha, para obter respostas. E ali veio um diagnóstico terrível. Talvez muitos dos pais aqui passaram por esse processo, de você estar sentado diante de um especialista e ver o mundo desmoronando e o chão fugindo nos teus pés. Você volta para casa desesperado. Então eu, enquanto cristã, porque o médico ele diz, não tem jeito para o teu filho. Ele virar para você, meu filho tinha 4 anos e meio, uma criança linda, e ele virar e falar para mim, olha, o seu filho, ele pode ser muito inteligente para algumas coisas na vida, talvez ele seja o melhor naquilo que ele escolher para fazer, mas as coisas básicas da vida ele não vai fazer. Talvez ele não amarre o cordão do sapato dele, com certeza não trocará roupa, com certeza não vai falar. Então, seu filho, ele nunca vai dizer eu te amo. Talvez ele não desenvolva afeição por você, porque os autistas são assim. Então foi desesperador para mim, e naquele momento eu tive que voltar com aquele diagnóstico. Tinha uma igreja diante de mim, na qual eu cantava, na qual eu louvava, exaltava o Senhor. Você fica com aquele questionamento de resposta para você e resposta para o outro. Queridos, eu desafio vocês nessa tarde, não é de religião. Eu falo aqui de um Deus poderoso, que te ajuda a aceitar aquilo que veio para você. Então, muitas vezes a gente pergunta, por que meu filho veio assim? Por que eu tenho um filho assim? Eu só pude viver a experiência que Deus colocou diante de mim, quando eu troquei essa palavra, essa pergunta, por que o meu filho veio assim? Não, eu passei a dizer, para que Deus me deu o meu filho desta forma? Naquele momento eu descansei no Senhor. Naquele momento eu falei, esse diagnóstico é de uma pessoa, de um médico renomado, eu vou respeitar porque ele estudou para isso. Eu vou contratar as disciplinas que me foi pedida, vou seguir essa rotina, eu nem sei o que me espera, mas eu vou seguir confiando que a última palavra vem de Deus. Eu vou entender para quê, por que Deus me deu essa criança, para quê, o que vai acrescentar para mim e o que vai acrescentar nos irmãos que estão ao meu lado. Quais as salas que eu vou entrar, aonde Deus vai ser inserido, aonde a minha experiência vai ser inserida, aonde eu vou acrescentar a minha fé. E foi assim que eu encarei esse propósito, lá atrás. E eu queria muito que meu filho falasse, porque tudo de uma mãe, que uma mãe quer, quando ela está gerando um filho no Senhor, é que um dia ele chame ela de mãe, abre os bracinhos, uma abrace. E o médico disse que meu filho não faria isso.
E eu naquele desespero, falei, não, vou fazer a obra de Deus e confiar no Senhor. Deixei todos aqueles diagnósticos para lá, peguei meu microfone, fui adorar a Deus, voltei para o coral, fui fazer a obra do Senhor. E um dia de congresso, como foi esse final de semana, eu estava lembrando, ele veio para o Impacto. E eu falei, nossa, foram 3 dias de congresso assim, que Deus realizou um sonho do meu coração. Eu estava em casa, depois de uma semana de congresso na igreja, o Pedro, toda a igreja cuidava do Pedro para que eu pudesse fazer a obra do Senhor. E naquele dia, eu estava em casa numa rotina normal de segunda-feira, depois de culto, dona de casa. Fui eu lá limpar os brinquedos do meu filho e da minha filha, que eu tenho a minha filha que tem 17 anos hoje, na época ele tinha 5 anos, estava fazendo 5 anos e ela tinha 3, e ela já falava. E eu estava ali fazendo as minhas coisas e falando assim, gente, eu vou limpar aqui, a hora que eu terminar eu chamo vocês. E de repente eu escutei uma voz, uns 20 minutos depois que eu estava limpando, e falava assim, mamãe, eu posso subir aí? Aí eu dizia assim, não, Ana, não pode, a mamãe ainda não terminou. E estou lá fazendo as coisas, cuidando. Aí eu ouvi mais uma vez, mamãe, mas eu posso subir aí? Aí eu falei, Ana, espera, você está muito ansiosa. Aí eu coloquei a cabeça na escada para chamar a atenção dela. Ela colocou a cabecinha e falou, mamãe, não sou eu que estou falando, é o Pedro. E nós ali ficamos surpresos. Eu falei, como assim? Deixei tudo que eu estava fazendo ali, corri lá, desci lá embaixo com eles. E ali falei, filho, o que você quer? Eu quero subir para brincar. O meu filho estava falando, porque Deus quis que ele falasse. Então eu queria desafiar vocês a viver o tempo de Deus, o Kairos de Deus. Existe um tempo para todas as coisas. Talvez o seu filho não fale, mas se o Senhor predestinou ele para falar, ele vai falar. Existe um tempo de Deus para todas as coisas. Existe um desafio para você viver. Muitas pessoas, talvez, para você exalar esse amor de Deus. Então, às vezes, existem questionamentos no nosso coração, que quando nós só vamos entender quando chegar no céu. Então, esse médico, um dos médicos, falou, olha, seu filho nunca vai poder se arrumar sozinho. Queridas, o tempo foi passando, meu filho foi fazendo as coisas, foi desenvolvendo, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, mesmo que as terapias tenham ajudado, mas muitas vezes eu encontrei no Senhor a força que eu precisava. Meu caráter foi mudado, o caráter da minha família foi mudado, o caráter dos irmãos envolvidos no processo foi mudado. Então, muitas vezes nós precisamos entender para que o Senhor nos deu algo. Os nossos filhos são herança de Deus, independente da maneira como Deus nos deu. Eu quero lembrar vocês aqui, talvez não tenha sido para isso que eu vim aqui, mas eu preciso lembrar vocês que muito antes de Deus colocar um filho no seu ventre, Ele já tinha gerado no próprio coração dele um sonho para viver através do seu filho na terra. Seja ele como for, ele é bênção de Deus, é propósito de Deus na terra. Onde você entrar com seu filho, saiba que Deus está entrando com você e saiba que existe um propósito para você viver. Hoje eu tenho meu filho aqui comigo na igreja. De manhã, quando eu acordo, eu tenho a minha filha de 17, eu tenho que ficar, mãe, essa roupa, aquela roupa. Eu só acordo o Pedro e falo, Pedro, vamos para a igreja. Ele faz tudo o que ele tem que fazer sozinho. Ele toma seu banho, ele se ajeita, ele se perfuma, ele calça o sapato, sim, o tênis, sim, coloca toda a roupa dele e fala, estou pronto. E ainda vira para mim e fala, mãe, vamos logo que eu não quero sentar na galeria. Então, gente, é uma alegria saber que Deus fez aquilo que estava no coração dele. E eu tive que ser ansiosa. No começo tive, porque eu queria resposta, mas quando eu aprendi a viver na paz de Deus, que excede todo entendimento, a minha história do Pedro, ela foi mudada. O Pedro, ele foi gerado no meio de músicos, e o médico falou que talvez o que ele conseguisse fazer, ele ia fazer com excelência. Quando meu filho começou a falar, ele começou também a tocar. E no dia que ele entrou, que deixaram ele pegar numa bateria, ele começou a tocar os louvores. E os louvores do André Valadão, os louvores da época, e começou a tocar, e começou a cantar junto. Hoje ele louva a Deus aqui comigo, está com 19 anos. E tudo que eu vivei, como o pastor acabou de ler, foi para a glória de Deus, porque em tudo o nome do Senhor foi glorificado. Foi bom? Talvez não tenha sido, porque teve os seus percalços, mas foi para a glória de Deus, porque o que Deus fez nessa caminhada, nas pessoas à nossa volta, e o que Deus já tem feito aqui,
Porque quando eu vim para cá, falaram para mim, olha, Rejane, vamos para lá, porque lá está abrindo o ministério, que está recebendo as crianças com autismo. E eu vim, tem menos de um ano, que eu ainda vou passar amanhã para me tornar membro. E o Pedro entrou aqui com o mesmo jeitão dele, distribuindo amor, e todos já estavam se preparando para recebê-lo. Desde o primeiro impacto, ele já veio, quando ele desejou vir, ele veio, ele foi recebido pelos jovens, ele já falou para mim, mamãe, você não entra porque você não é jovem, e eu já fiquei de fora, e ele entrou, eu fiquei ali no fundo, falei, Ana, eu estou proibida de ir lá para frente, que o Pedro não quer deixar. E quando as irmãs souberam que era o Pedro, elas correram para buscar ele, e ele ficou. E nos outros impactos que eu vim, eu só posso ir até a entrada ali, na escada. Porque eu não sou jovem, eu não posso ficar. E ali ele já é recebido, ele entra, ele chega em casa, ele me conta. E quem poderia saber que eu ia viver isso hoje? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao nosso coração o que Deus tem preparado para nós. Sejam fortes, sejam firmes. Eu não falo de religião, mas eu falo de você ter a fé no Senhor, falar com Ele da sua maneira, a cada dia, a cada vez que você tiver que ir num consultório, vá confiando no Senhor, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo diagnóstico tem que ser respeitado, mas lembra que a última palavra é a de Deus. Eu acho que os médicos, em grande maioria, né, eles precisavam fazer um curso de psicologia, né? Para não esconder o problema, mas dizer. Quando Jesus ele vê o cego de nascença, é porque o cego não podia vê-lo, ele precisava ser visto. E as pessoas são muito preocupadas com a causa. A causa, por que ele nasceu assim? Jesus não está preocupado com a causa, Jesus está preocupado com o propósito. Porque é Jesus, é Deus que faz o cego, que faz o surdo, que faz o mudo. Então quando a criança nasce com uma deficiência, e ele poderia, porque às vezes a deficiência é no parto, mas a Bíblia diz que Deus nos conheceu, Salmo 139, como substância ainda informe, quando nós fomos entretecidos no ventre da nossa mãe. Então, quando a criança nasce, é uma obra de Deus. E o Pedro, só existe ele, não existe outro Pedro. Tem outros Pedros aí, mas não são... Então Deus tem um plano para cada existência, Deus tem um plano para cada criatura, entendeu? E eu quero falar para os pais aqui que receberam esse privilégio de ter uma criança autista, é que o Deus que permite isso, Ele também dá graça, né? E Paulo diz, Senhor, a tua graça me basta, porque quando estou fraco, aí é que eu estou forte, né? E Deus muitas vezes não tira o problema, mas Ele permite que nós recebamos dele a força. E a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Então, eu fico muito triste. Ela chegou arrasada. Como é que um pastor diz um negócio desse, né? Se for pastor mesmo, dizer que uma criança autista está endemoniada. Isso é um dos diagnósticos mais equivocados e mais ferinos que uma pessoa possa dizer, né? Então eu quero dizer que nós estamos aqui para acolher, né? Só falta agora eu casar o Pedro, né? Aí ela já fica com medo. Já fica com medo, né? Não, ele falou para mim assim, mamãe, eu vou cuidar de você até 2030. Aí eu falei, por quê? Não, porque em 2030 eu vou viver com a minha esposa. Pronto. Aí eu falei, tem uma esposa a caminho, Pedro? Tem. Mas aí pode deixar, eu vou resolver seu problema. O problema agora é só eu. Tá bom. Eu gostaria de falar só trazer um adendo, né, do que a Rejane trouxe, de que os médicos falam que os nossos filhos, eles não expressam sentimentos, né? Esse é o maior erro que um médico pode falar. O
Lu, ele é um autista severo, não verbal, mas eu nunca na minha vida senti o amor como o que eu sinto do amor que vem dele. Ninguém nunca na minha vida me olhou com tanto amor como o Lu me olha. E eu conheço muitos autistas, né? Faço parte de vários grupos, enfim. E não existe um autista que eu conheço que não expresse amor pela sua família. Cada um deles tem a sua forma de expressar. O Luiz não fala eu te amo, ele é não verbal, né? O Luiz não consegue, por exemplo, fazer o biquinho para te dar um beijo, né? Ele não faz assim. Mas eu peço beijo, ele vem com aquele olhar brilhando, aquele rosto, aquela boca aberta, encosta a boca no meu rosto, tipo, eu estou te beijando. Isso ninguém paga, né? Agora, só uma coisa que a gente precisa estar preparado, né? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, quando foi feito aquele estudo dos genomas lá, foi no início desse século, na virada do século, foram feitos alguns estudos e algumas previsões que a população de autista vai crescer. Por quê? Porque, segundo os cientistas, a cada ano a humanidade está perdendo a sua imunidade. Então a gente está preocupado com Covid, né, e tal, mas e nascerão cada vez mais crianças com autismo. É a mesma realidade, a população de idosos está crescendo e vai crescer. E a gente tem que cuidar dos idosos também, você tem que cuidar das duas pontas, né? E tem que cuidar do meio, e tem que cuidar de todo mundo. Então, é uma infelicidade muito grande quando uma pessoa não tem o sentimento de compaixão, de se colocar no lugar do outro, né? De se colocar na pele do outro. Então, mas a nossa igreja tem levantado aqui essas mães, né, guerreiras, porque os homens são tudo frouxos, né? As mulheres é que são as guerreiras mesmo, elas que abraçam e levam a causa adiante. E eu me sinto muito feliz, muito honrado de ser pastor de vocês. Nós é que temos o privilégio de tê-lo como nosso pastor. Não tem explicação, eu não tenho palavras para agradecer. E eu acho que o Senhor, ele tem um propósito para as nossas vidas, né? Para todas as coisas. Para os nossos filhos, o que os nossos filhos trarão para as nossas vidas. O Luiz me transformou e através do Luiz, hoje eu estou aqui. Através do Luiz, hoje a gente pode falar de mais pessoas. Antes do Luiz, eu não sabia, eu não tinha noção do que era a maternidade atípica, né? Então, hoje eu posso falar com propriedade com as outras mães. E você está na casa do Senhor, e você sentir esse amor, você sentir esse acolhimento, você saber que o seu pastor abre as portas, não só da boca para fora, né? Porque da boca para fora muitas igrejas abrem, mas abre mesmo as portas da igreja, as portas dos ministérios, né? Te dá a possibilidade de acolher outras mães, de acolher outras famílias. Isso não tem preço. A gente tem famílias muito doentes. Óbvio que a gente tem que, como o pastor falou, nós precisamos acolher a todos. Mas nós temos famílias atípicas muito doentes, porque elas se sentem abandonadas pela sociedade, abandonadas pelas famílias sanguíneas, abandonadas pelos amigos. E quando elas vão para a igreja, e essa igreja não as acolhe, aí o mundo cai literalmente, né? Quando elas vão para a igreja fala, você não está orando o suficiente para o seu filho ser curado. O que você pecou, qual pecado você cometeu para que o seu filho viesse assim? Né? Não, isso não é uma doença, isso é Então isso faz com que a pessoa comece a achar que Deus a abandonou. E aí a gente entra na questão dos casais que se separam porque os maridos não conseguem lidar com aquela situação, das mães que acabam se suicidando e matando seus filhos porque não conseguem lidar com aquela situação.
Então, a gente precisa verdadeiramente olhar para essas famílias e não definir para quem que eu vou pregar o evangelho como igreja. Né? Eu acredito, eu acho que o reverendo Arival conhece a Bíblia. A gente precisa parar de fazer teologia do sofrimento alheio. Né? Os amigos de Jó, né, ficaram lá com ele e só fazendo teologia do sofrimento dele. E é tão interessante porque é Deus que manda o sofrimento. Permite, né? Mas Deus não dá a explicação. Se você ler o livro de Jó todinho, você vai descobrir que Deus restaurou ele, deu tudo em dobro de volta, né? Só não os filhos, porque os filhos a gente não perde, porque os filhos pertencem a Deus, né? Antes de ser mãe de Pedro, Deus ama muito mais o Pedro do que você, né? Ele é muito mais precioso para Deus do que para a gente, porque nós somos possessivos, né? Ele é herança do Senhor, ele é galardão do Senhor. Então, eu creio que se a igreja não exalar a graça, a misericórdia, o amor de Deus, essa igreja não é igreja. Pode ter qualquer outro nome. Até lá, sinagoga de Satanás, né? Mas nós estamos aqui para amar, porque é isso que Jesus nos manda, né? E eu creio que a identidade, o RG do cristão é o amor, né? Nisso, disse Jesus, conhecereis que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, né? Então, olha, tem muita coisa pior do que autismo aí na casa dos crentes. E que às vezes a gente não acha que não é, mas é muito pior. É pior e traz muitos sofrimentos piores. Né? Reverendo, esse acolhimento que a igreja nos dá é tão fundamental, esse acolhimento que a igreja nos dá, porque quem é família de autistas sabe o quão solitário é a maternidade e a paternidade atípica. Eu estou falando de autista, mas isso se estende às demais deficiências. Eu costumo falar que quando você é solteiro, você tem aquele grupo de amigos. Você casa, a vida peneira alguns, né? Então sobram outros. Sobram menos. Quando você tem filho, diminui um pouco mais. Quando o filho é deficiente, não sobra ninguém. Não sobra ninguém mais. Assim, é família, amigos de trabalho, amigos de infância. As pessoas se afastam e muitas vezes não é por falta de empatia, porque elas não sabem lidar com aquilo. É pesado, sabe? Ter um filho deficiente e ter uma rotina com uma criança autista é muito pesado, né? Quando eu descobri que a Olivia, tive o diagnóstico dela, né, que ela era autista, a primeira coisa que eu pensei foi que eu perdi meu direito de morrer, né? Não vou poder morrer nunca mais, porque como é que eu vou embora e deixá-la, assim? Isso a gente dá risada agora, mas assim é um sentimento desesperador. Exatamente. Assim como o Lu, a Olivia também é uma autista severa e não verbal. A gente faz as terapias e tal, mas é uma incógnita, né? Eu não sei até que ponto e que ela vai chegar. E isso também torna a igreja fundamental nas nossas vidas, porque hoje nós temos filhos autistas que são crianças e jovens, adultos. Daqui a 10, 20 anos eles vão ser adultos. Daqui a 30 anos... 40 anos, eles já vão estar idosos. E aí, a gente precisa ter uma comunidade para que a gente possa morrer, né? E que eles estejam em boas mãos, né? Então, é fundamental isso. É fundamental essa união, esse acolhimento da igreja. E mais uma vez, eu agradeço muito, reverendo Arival, por tudo isso. Essa questão da morte, a gente pensa muito, e eu, na minha loucura, eu já defini com as minhas irmãs quem é que vai cuidar do Lu caso eu morra.
E eu e o Charles sentamos, né, e alinhamos quem poderia ser o mais provável, mas é uma preocupação muito intensa no nosso dia a dia, porque é difícil cuidar, né, principalmente o meu e da Lu, que são severos, é mais difícil ainda, né, as pessoas às vezes não sabem lidar, têm medo, enfim. Mas eu costumo brincar quando a gente tem aqui os encontros, né, que a gente chama voluntários, as pessoas olham para mim e falam assim, mas Ana Paula, eu não sei lidar com autista. Falei assim, eu também não sabia até o teu Lu. Mas aprendi. A gente aprende, né? A igreja vai ser o espaço onde todos nós vamos aprender a lidar com o autista, com os pais dos autistas. Nós precisamos aprender a ser ponte do amor de Deus. Sim. A gente não sabe mesmo como vai ser isso. Mas na dependência de Deus nós vamos conseguir. E encarar esse desafio, né? Que é já estamos, né? Eu creio que eu tô muito feliz com o que o Pedro tem vivido aqui. Eu tô muito feliz de saber que eu não tive que explicar para cada um. Né? Eu já tinha uma base aí preparada e fazer, a gente vai fazer o nosso melhor. Quando eu saí daqui, que eu deixei o Pedro, a irmã responsável falou assim, olha, nós vamos fazer o nosso melhor para atendê-lo, o que tiver necessidade. E quando eu terminei, que eu fui agradecer o Arthur, o rapaz que acompanhou ele durante todo aquele percurso, por mais que eu agradecesse ele estava sempre dizendo, não, irmã, a alegria foi minha de poder aprender com Pedro. E isso é muito bom e é assim que nós vamos caminhando. E eu quero poder um dia também estar aqui como voluntária para acolher outras mães e outros filhos que virão, não só com autismo, mas com síndrome de Down, com toda e qualquer deficiência. Nós estamos aqui para acolher a todos, no amor de Deus, e semear a semente do Evangelho na vida desses filhos, e desses pais, e desses avós, e todos que virão, né? A gente está aqui para receber. E tem um ponto que a Regiane me fez lembrar agora, que também é bem importante. A igreja aqui de Pinheiros não só acolhe os nossos filhos autistas, a igreja acolhe com excelência. Tem reunião pedagógica na escola bíblica dominical para eles criarem estratégias para como a minha filha vai aprender o conteúdo bíblico colocado. Mas nem escola regular assim a gente tem isso, né? É um cuidado tão grande. Ela tem uma tutora. Se eu for para uma escola, eu vou ter que entrar com uma ação para arrumarem um tutor só para ela. Então, assim, não é só o acolher, né, colocar para dentro, é cuidar. Assim, é um cuidado diferenciado, é um cuidado profissional. É profissional mesmo. E isso é muito bacana, assim, esse é um diferencial assim, aqui da igreja enorme. Isso é o amor. É o amor de Cristo no coração de cada um daqueles que fazem parte desse trabalho. Regiane já está convidada a fazer parte do PG Panda, a trabalhar com a gente. Precisamos de mãos. Convocada, intimada. Você e a Lu, entendeu? Já estão aqui. A Lu já sempre me ajuda, né? Então, estamos juntos. Outra coisa também, veja bem, o fato de você vir para cá não lhe obriga a ser crente, porque quem converte é o Espírito Santo. Então, você venha do jeito que você tiver. Tá certo? Não existe aqui, porque nós não estamos fazendo disso um nicho de mercado evangélico, né? Para a gente crescer a igreja. Pelo contrário, nós somos movidos pela misericórdia mesmo, pela compaixão, né? Como diz aquele cântico, né? Que nós somos as mãos de Jesus, nós somos os pés de Jesus, nós somos os olhos de Jesus, para a gente poder fazer o bem como Ele fez o bem, né? E outra coisa, um ajuda o outro, né? Então, isso que você está falando aí, a Bíblia fala lá que Deus, Ele permite que nós venhamos passar por aflições, e Ele nos consola, para que nós, com o consolo que nós recebemos dEle, possamos consolar outros que estão vivendo. Somente vocês aqui sabem o que é ser a mãe de um autista. Então vocês têm PhD, mestrado, pós-doutorado. E quando vocês forem fazer isso, né, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, aí vocês vão ser assim um canal, né,
turbinado do amor de Deus para a vida das pessoas. E é tão interessante, depois dessa pandemia, eu estou reencontrando o pessoal, eu não estou mais perguntando, eu só quero um abraço. Quero um abraço sem máscara. Todos nós queremos, né? Todos nós precisamos. Eu acho que o amor cumpre a lei, né? O amor vem de Deus para nós e nós devemos ser canais desse amor para as pessoas que estão carentes desse amor maravilhoso. Mas acho que é justamente isso, reverendo Arival. A gente se sente tão acolhido aqui, tão amado, tão pertencente a essa família, que isso transborda e a gente quer passar para frente, a gente quer que outras famílias sintam a mesma coisa, né? A gente quer que outras famílias sintam esse acolhimento, essa rede, né? Eu acho que a IPP está criando uma rede, né, de apoio a essas famílias. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu participei do CAL, que foi a conferência de liderança que a gente teve aqui, e em um dos dias eu almoçando, uma das meninas veio conversar comigo, você é do GEPANDA, né? Eu falei, sou. Ah, você é mãe do Lu, né? Eu falei, sou. Aí como que é? Aí comecei a falar, ela olhou para mim e falou assim, quando você precisar, você me liga, anota meu telefone aí, eu vou lá ficar com o Lu para você descansar. Eu vou lavar uma louça sua, eu vou fazer... Eu falei, gente, nem minhas irmãs falam assim para mim, eu vou lá lavar a sua louça. Então, isso é o amor de Cristo, né? A gente aqui não está falando de religião, a gente está falando do amor de Cristo, que faz toda a diferença nas nossas vidas, que transforma as nossas vidas e que nos dá força para que a gente siga nessa caminhada, né? Aqui eu não estou romantizando o autismo, não é uma caminhada fácil, né? Não vamos aqui achar que é as mil maravilhas. Nós não somos negacionistas. Né? Não é nada fácil. A gente sabe do nosso dia a dia, as noites que a gente não dorme, as angústias que a gente passa com os nossos filhos doentes, enfim, as angústias de não saber o futuro, né? De toda a incógnita que o futuro nos traz. Mas é a confiança em Deus, é a fé no Senhor que nos mantém firmes e que nos permite seguir essa caminhada, seguir essa trajetória. Então, sem Ele, eu falo para vocês que seria, para mim, impossível seguir essa jornada. Quem conhece o Luiz, quem conhece a vida do Luiz, sabe o quão dolorosa é a vida dele, não é nem a minha, é a dele. Então, ver o sofrimento do seu filho não é fácil para nenhum pai, para nenhuma mãe. Então, eu acho que eu tenho certeza, sem Deus na minha vida me fortalecendo cada dia, não seria possível passar por essa jornada. Vocês querem falar mais alguma coisa? O senhor desembesta a falar e não paro mais. Não, eu quero... Para mim é um privilégio estar aqui, né? E eu sei que esse programa ele será visto, né? Primeiro assim, com o pé atrás, né? Todo mundo... É porque as pessoas têm medo de se decepcionar, né? Tem mais uma decepção, né? E é tão... E está faltando tanto amor hoje no mundo e nas igrejas também, que a pessoa fica com medo de... Será que eu não vou me frustrar? Será que... Mas eu quero desafiar você a vir, né? Nós tivemos uma reunião hoje aqui, maravilhosa, cedo, nosso departamento infantil. Nós estamos reduzindo a classe de adultos, de 11 classes para 7 classes na escola dominical, e para liberar salas para as crianças. Eu estava no espaço dos adolescentes agora, me emocionei também, porque cerca de 30 adolescentes vão se batizar, vão assumir um compromisso com Jesus. Está lá, eu estava lá com ele. E aí eu fui fazer o exame, né? Aí eu falei, mas eu vou examinar o quê aqui? Eles com medo, né? Falei, não, eu quero dizer que é um privilégio saber que vocês querem continuar na fé que seus pais passaram. A fé não fingida. Porque em casa ninguém consegue fingir a fé, né? E eles estão numa alegria, no entusiasmo. E nós queremos aumentar esse espaço. Meu sonho é que esse auditório aqui se transforme no auditório das crianças.
e a gente construa um auditório para 2, 3 mil pessoas, né? Se Deus nos der. Porque, irmãos, eu creio que o trabalho mais gratificante da vida é cuidar de gente. E eu gosto de cuidar de gente complicada, porque quando chega aqui, já passou em tudo quanto é terreiro, entendeu? Já chega aqui dizendo assim, é a minha última tentativa, né? E é bom demais, é bom você ver também o que você viu no seu filho, porque nós não temos o amanhã nas nossas mãos, né? Ao mesmo tempo que dá essa angústia, mas ao mesmo tempo quero trazer à memória o que pode me dar esperança, que Deus já está lá na frente, né? Deus enxerga na curva, Deus já está lá adiante. E essa vida que Deus me deu, né? E eu gosto sempre de observar assim, quando você entende, isso era Santo Agostinho que dizia, quando você compreende que a vida é uma dádiva de Deus, você compreende o senso de missão e de gratidão, né? Você vai ficar, eu acho que lá no céu nós vamos passar a eternidade toda trabalhando, agradecendo a Deus pelas lutas que nós tivemos aqui, pelo treinamento que Deus nos deu aqui, né? Então, agradeça a Deus pelo seu filho, louve a Deus pelas suas lutas, né? Porque já a gente vai entrar num gozo pleno, né? Nós teremos saúde perfeita e a solução já está definida. Se a nossa esperança em Cristo se resume só nessa vida, diz o apóstolo Paulo, somos os mais infelizes de todos os homens, mas nós temos uma eternidade para viver, né? Então, eu estou encerrando minha participação já. Se algum quiser vir tomar meu lugar aqui, o Batista ali veio aqui aprender. Você quer vir? Assume meu lugar aqui. Eles são batistas da Penha, né? Eles querem começar esse trabalho lá também. Nós tivemos uma reunião com Já? Tá certo. Se fosse mais perto, você já vinha para cá. Para pedir a transferência para o pastor Batista, mas precisa abrir na Zona Leste, né? Isso aqui é um embrião, né? Que precisa se multiplicar, né? Precisa se multiplicar. Obrigado, gente, pelo privilégio. Eu queria novamente agradecê-los, agradecer a Ana, a todos vocês. Eu queria dizer que eu fui tocada pelo Espírito Santo a seguir Jesus, eu acredito por intermédio da minha filha. Quando eu pensava daquele jeito que eu contei, né, que eu não posso morrer, eu ainda não era crente. Então tudo era uma angústia, tudo era muito difícil. Aqui na igreja e com o conhecimento que hoje eu tenho, assim, pouquíssimo, né? Mas com pouco que eu tenho de conhecimento sobre Deus, sobre o que Ele espera de nós, sobre o Evangelho, eu percebi talvez a minha missão, né? Que é justamente essa, que é ajudar outras famílias, outras mães, outras pessoas que passam por isso, porque é uma luta, é um desafio, só que a gente não está sozinho, tá? A gente nunca está sozinho. Então, é isso. Muito obrigada. Rê, quer falar mais alguma coisa? Não? Eu quero dizer que eu estou aqui à disposição. Qualquer coisa que os irmãos precisem, me vendo aqui na igreja, pode se aproximar, pode perguntar. Eu acho que a alegria da mãe do autista é esclarecer a todos que estão em volta como lidar, o que é lidar, porque as pessoas falam autista, fica muito generalizado, parece que são todos iguais. Não, cada um é um, cada ser humano é um, seu filho é um, o meu é outro. Então essa troca de informação, a gente vai aprender aqui na prática, que cada um é um e Deus vai nos dar graça para lidar com todos, né? Sempre em amor, amando a todos, não julgando a ninguém. Como o pastor bem disse, esse espaço vai ser aberto para todos aqueles que querem
né? Ser amado, receber da palavra do Senhor. Se você vai se tornar um cristão, um presbiteriano, isso aí é o Espírito Santo que vai falar no teu coração. Seja livre para estar aqui conosco, seja livre para nos perguntar, para entrar no grupo, para falar lá, o que você precisar, a gente está lá para atender a todos. Eu gostaria de fazer um apelo, né, de chamar as pessoas para virem nos ajudar no GEPANDA, né, serem voluntários nesse trabalho. A gente precisa de braços, né, para que a gente consiga alcançar mais pessoas. E eu gostaria de deixar 2 recados para as famílias. O primeiro recado é que você não compare o seu filho, né, e não fique olhando só o que ele não faz, né? Olhe para o seu filho e veja o que ele faz de bom, o que ele faz de bonito. O seu olhar vai mudar. E não olhe o diagnóstico. Antes do diagnóstico existe o ser. Então, antes do autismo existe o Luiz Felipe, existe a Olívia e existe o Pedro. O diagnóstico não os define, né? Eles são pessoas. O diagnóstico só faz parte da vida deles, então que a gente possa enxergá-los como seres humanos, como eles são. Todos nós temos as nossas limitações, e eles têm as deles que são diferentes. Então que a gente possa ter isso, ter mais amor. A gente do GEPANDA está aqui, para todos vocês que precisarem. E para a gente encerrar, eu gostaria de pedir que o reverendo Arival fizesse uma oração, por favor. E esse é o nosso último encontro de 2021 até 2022, né? Cheio de encontros, de novidades aí para vocês. Fiquem com Deus e até 2022. Reverendo. Senhor Deus, nós te louvamos por esse tempo tão agradável aqui, onde no compartilhar da tua palavra e também das nossas experiências, nós percebemos a tua graça operando na nossa vida, o teu amor. E Pai, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos proteja, e que muitas crianças, muitas famílias possam encontrar neste projeto um lugar de refrigério, um lugar de consolo, um lugar de encorajamento. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, que muitos possam ser atraídos pelas cordas do amor e da misericórdia. E que juntos nós completemos a nossa missão aqui na terra, fazendo o bem, pregando e vivendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na sua simplicidade. Tira de nós toda a hipocrisia, todo o espírito de julgamento, sentimento de superioridade. Dá-nos consciência cristã. Essa é a nossa oração, que nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. E assim a gente encerra mais um programa Caminhos Eficientes. A gente se vê na próxima quarta, às 14h30, aqui na IPP TV. Até lá!